Vamos continuar então, né, Espírito? Manda ver aí, né, que a gente tá dependente totalmente. É muito massa, né? Eu enquanto louvava ali, confesso que eu nunca tive um momento de tudo acontecendo ao mesmo tempo, o louvor, daí eu orava o cara do baixo ali, daí a guitarra lá em cima, daí a minha esposa ali. A Paula é minha esposa. Temos 3 filhos. Temos 3 filhos, ficaram na avó hoje, o Eduardo de 10 anos e a Letícia e a Flávia gêmeas de 7. E falando, então, continuando, o cara da guitarra, daí nossa, o negócio massa e o Espírito Santo falando igual nós falando ontem, o Deus falando assim, cara, a alegria está descendo e ela está chegando em vocês e eu quero que vocês amando o negócio. E ontem, fantástico e... mania de limpeza. E aí eu abri o olho e a bandeira passando para lá e para cá, daí daqui a pouco gente dançando aqui. Eu falei, caramba, que é isso que está acontecendo aqui? E é fantástico, fantástico, é muito bom. Eu sou professor do ensino fundamental e médio, então a molecada gosta de dormir. Onde tinha mais molecada aqui, né? Eu acho, não sei, parece que tinha, mas eu olhava assim, tinha uma galerinha assim de 12, 13... Até ia fazer uma brincadeira, agora não vou mais fazer brincadeira com eles também, ficaram dormindo. Mas eu trabalho com essa galera, então o meu jeito, o meu sotaque é mais dessa galera. Então, desculpa aí, né? Você fala, o cara, né? Essa semana aí foi dar um trato no cabelo. E eu falei, viu, tem como tirar os brancos daí? Fica careca, mano, você que sabe, né? Então, mas não é pra tanto. E daí eu cheguei na escola, os alunos já, ô professor, mas semana retrasada o senhor fez aniversário, né? Quantos anos? Eu falei, 42, né? Mas tá velho, né? Eu falei, mano, que isso? Não, é que o professor que estava aqui agora, o Gui, ele falou que ele gostava muito das suas aulas. Daí eu realmente, acho que já deu, né? Então, falei, então tá bom. Então, eu sou daqui de Cascavel, mas moro em Toledo. Casei com a Paula há 12 anos e fui morar em Toledo. Mas eu era daqui de Cascavel, congregava na comunidade em Porta Renascer do pastor Eliseu Olac. E eu não sei se você conhece eles ou não, o pessoal de lá. Então, assim, bem de verdade, o que eu tenho, que a gente vai processar aqui é o Espírito Santo processando no nosso coração. Não é uma entrega de palavra de culto, de pregação, não. É o Espírito Santo fluindo. Então, eu não sei se você já participou de conferência, se você já teve que falar aqui, já teve. Aí você fica naquela ansiedade, né? Tipo, nossa, tá chegando, falta um mês, né? E aí eu vi a Paula falando com a Bia aí, planejando, meu Deus, 2 semanas, Deus, vai, joga aqui dentro que eu não... Daí o Espírito Santo falou, cara, eu que vou falar tudo para você. Qual é o problema? E o que eu quero falar, que nós temos que ele tem para nós hoje, como é que a gente escuta isso? Então, não sei se você já teve, você já teve com pessoas que a pessoa fala assim, não, eu ouvi de Deus falou. Eu falei, gente, que voz é essa que esse cara está ouvindo? Que eu nunca ouvi voz nenhuma. Né? Daí você fala assim, ou eu estou muito para baixo espiritualmente, né? Vai jejum aí, vai oração, vai joelho, subindo e descendo escada, porque não está acontecendo. E aí eu às vezes falo assim, nossa, eu senti muito aquilo. Você sentiu isso também? Eu falei, não, cara, eu só ouvi a música tocando. Eu não sei, tinha alguma coisa? Tinha. Aí vem outro negócio. Meu Deus, mas quem sou eu que não estou... Por que eu não estou sentindo isso? Entende? Ou então, assim, você está, não sei se vocês já tiveram dessa, você está caminhando numa boa e de repente vem uma mensagem na sua cabeça, você fala assim, não, isso aqui foi porque eu acabei de sair do videogame ali, estava jogando e eu acho que foi isso que foi. E daí, você encontra com pessoas, as pessoas falam assim, me veio um insight aqui que Deus mandou. Não, peraí, é um insight ou é o pensamento dele? Então, assim, o Espírito Santo, você pensa, não sei se, eu acho que vocês já ouviram, a maioria tem Instagram, né? Eu tenho Face, mas eu uso Instagram também. Não se preocupe, não sou tão velho, eu uso Instagram também. Mas, às vezes você fala assim, não, beleza, manda um Face. Então, mas no Instagram tem uns vídeos assim, que fala assim, o cara tá
está conversando com outro, ele fala, quando eu chegar lá no céu, eu quero falar, vocês já devem ter visto esse, né? Eu quero falar com Abraão, como é que foi, aquele tempo todo sem filho, e ter aquela vibe, de repente teve um filho, nossa, que milagre, né? Como é que foi aquilo? Ou Noé mesmo, ontem a gente estava falando, e Noé passou todo aquele processo, e acreditava mesmo que o negócio ia acontecer, e aconteceu. Eu quero viver com Moisés, que Deus falou assim, ó, se esconde aqui atrás, eu vou passar, e a hora que eu passar o negócio vai tremer, pai e tal. Então assim, aí eu quero chegar lá e eu quero perguntar mesmo qual que foi a vibe. E daí, 2 anjos ouvindo e falando assim, rapaz, esses caras são doidos, né? Os caras têm a oportunidade de ter Deus dentro deles, eles estão querendo saber como é que eram os caras que tinha Deus fora. Porque o Deus fora, o Deus do Velho Testamento, ele está aqui, né? Falou, ó, faça isso. Ele está levando os caras, e os caras estão acreditando naquilo. E nós, a partir de Cristo, nós temos a opção. A partir de Cristo, nós temos o Espírito em nós. Em nós. Eu, assim, não entendo nada que eu falar aqui como julgamento, tá? Às vezes eu falo meio... Mas assim, eu, Álvaro, me lembro quanto tempo eu passei falando assim, vem Espírito Santo, vem. Não era o problema de vem, mas ele estava aqui sempre. A única coisa que não acontecia era, eu quero agora que ele vá. No sentido de eu quero expressar isso aqui, eu quero fazer esse negócio acontecer. E daí a gente via do Velho Testamento, né? O Velho Testamento existiam alguns seres iluminados, e de verdade. Quem é que ouvia o Espírito Santo, Deus, falando para as pessoas? Era o iluminado, né? Lá no nosso curso, né, Bia? Lá na BSSM a gente fala assim, existem os iluminados, aqueles que podem ouvir o Espírito Santo, né? E existe a gente que é réis mortais. Mas Cristo morreu para que isso acontecesse, para a gente ter essa comunhão com Ele direta. O Espírito Santo está aqui. Ele não está lá, ele não é um terceiro, ele está aqui. Então, todo o processo que a gente tem, ele está aqui. Só que no meio desse caminho de entender aqui no cérebro que ele está aqui e agir na vida que ele ainda está aqui, é um problema que eu entendo que o mundo, quando a gente fala o mundo, que o pecado, que os outros seres, eles vêm tentando fazer você dar uma desviadinha. Será que é isso? Aí vem as dúvidas, será que eu realmente estou capacitado para ouvir? Será que é isso mesmo? Você que pintou o quadro aqui, né? Qual que é o seu nome, cara? Eu tentei ler aqui, não consegui. Sandro, eu sou professor, eu leio, mas é que é a assinatura, desculpa. Mas, Sandro, quem foi que falou para você de Romanos? Quem foi que falou? Como que você sabe que você tinha que pintar isso aqui? Como que você sabia? Chegou aqui, como é que você sabia que esse seria o meu primeiro versículo, que está ali na agenda? Ontem eu e a Paula passamos aqui, daí eu falei, olha aí, Romanos 12. Daí eu olhei, mas eu não li isso aqui. Desculpa, eu não sou tratado nem nada para isso. Eu tenho psicólogo do Instagram, né? Eu acho que eu tenho TDA. Mas eu passei reto e eu olhei, ela falou, daí eu falei, verdade. Eu não tinha reparado, a obra é bonita, legal e tal, assim, mas não tinha reparado que realmente cabe em Romanos 1. Aí eu estou sentado aqui, que nem um Palermo ali, eu olhei aqui, meu Deus, está escrito. Né? Então eu não tinha me ligado, eu falei assim, nossa, é sobre isso. Então, o Romanos 12 ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é transformar? É mudar. Jesus fala lá atrás, quando ele está falando com os discípulos, ele fala assim, nós temos que ter uma metanoia, você tem que converter o seu caminho. E, eu não sei se você tem essa noção, se você tem filho, adolescente, eu mexo com adolescente todo dia, e os próprios adolescentes que estão aqui, jovens, vou falar de nós que temos 42 anos, entreguei, sei que você não queria, mas, né, tudo bem. Então, assim, quando você fala para um cara um pouquinho mais velho que usava orelhão, a gente falava assim, viu, me liga. Fala para um adolescente de 12 anos te ligar para você ver se ele não faz assim, ó. Liga aí para mim. Faz uma ligação. Ele põe a mão. Cara, que besta, por que eu coloco a mão assim? É porque o telefone dele é quadrado. Ele não tem aquele negócio vermelho que você coloca no ouvido, que você tinha que colocar ficha. Inclusive, a gente tem que ficar explicando. Caiu a ficha, eles não têm ideia do que isso quer dizer. Eles sabem que é alguma coisa relacionada a eu entendi, eu me liguei. Mas para nós, cair a ficha, opa... Consegui, a pessoa do outro lado atendeu e eu tenho 3 minutos para falar com essa pessoa. Entendeu? Caiu a ficha. Ok. Então, as gerações elas vão passando e o que vai acontecendo com a gente? A gente vai esquecendo e a gente vai vivendo baseado e quadrado dentro dessa geração.
E o Espírito Santo, ele está aqui dentro, e a gente está focado, fechado no que as gerações dizem, no que as gerações pregam, como a gente vive. E não é sobre, não vou mais usar Instagram, não vou mais usar rede social, não vou mais fazer o que a geração está fazendo. Não é sobre isso. É sobre como o Espírito em mim vai agir quando ele sai daqui. É como ele age desse jeito. Então, o Espírito Santo está dizendo um versículo aqui, ele já tinha me mandado, tá? Não foi, mas eu acho que nesse momento vale a pena ler. Romanos 8, 9, é grandinho, mas olha que bonito o negócio aqui que o Paulo está falando para os romanos. É na versão A Mensagem, tá? Gosto dessa porque para quem é meio ruim de letra é bacana. Mas se o próprio Deus está em vocês, se o próprio Deus está em nós, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que nós estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitando em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que, se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atuou na vida de vocês, ele fará o mesmo que em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e ele o faz, como fez em Jesus, quando Deus vive e respira em vocês, o ressoar, né? Que massa. Olhei para trás, me perdi. Vocês, e ele o faz como o fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Pô, Jesus fez uns negócios massa, né? Não, vamos falar. Ontem eu estava, assim, eu recebo os insights, né? Porque eu não assisto toda a série lá do The Chosen, que é quase inesquecível a gente tentar entender. A gente até fala assim, pensa em Jesus. É o coitado do ator lá, né? Então, assim, mas a gente pensa, né? Então, assim, às vezes você vê e fala assim, nossa, Jesus era massa. Mas daí você dá um textinho aqui, com seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto de Cristo. E onde é que está essa vida? Oxe. Mas, então, ou está errado aqui escrito, ou eu estou certo. Não tem essa vida mesmo. Qual que você prefere acreditar? Qual é que fizeram você acreditar? Que a sua vida é isso aí? Ou aqui está certo mesmo? Que ele está em você e você faz coisa maior quanto de Cristo. O próprio Cristo falou, vocês vão fazer maravilhas maiores do que eu fiz. Então, né? Você não se pergunta ou você continua pensando, outro dia eu orei e a pessoa falou que melhorou. Jesus orou por alguma galera. O cara levantou andando. Então, e para terminar, tá? Não vou ficar. Vocês não percebem que não devemos 1 centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. E aí eu queria lembrar Romanos 12, 1. Portanto, renoveis as vossas mentes, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade. E ele continua. O Espírito de Deus nos chama. Há muito que fazer e lugares para conhecer. Opa, tem coisa nova. Tem que ter coisa nova. É legal vir na igreja. É legal, só que daí, eu não sei de vocês, mas isso eu passei pra caramba. Na igreja, no culto, show de bola, senti isso aqui, legal, vamos. Mas na segunda eu já tive, agora eu não tenho mais, tá? Eu já sou um homem livre, mas eu já tive 14 turmas, 16 turmas. Já teve isso, pastora? Você também deu aula, né? 16 turmas num dia. A cada 45 minutos, 40 alunos. Sedento de tudo, de baderna, de brincadeira. E daí? Onde é que está essa aqui que tem lugares para conhecer? Esses lugares aí eu já conheço, eu vou toda semana. Mas ele está falando aqui, o Espírito, há muito o que fazer. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. Então, não sei se você já se perguntou, que lugar é esse aí? Oxe, que lugar é esse? O que está acontecendo? E terminando, a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura.
Vocês já viram isso aqui? Uma constante expectativa de aventura. Acabou esse evento, mano, e depois? E aí, Bia, já está preparando o Ressoar 2 nesse ano mesmo? Hã? Entendeu? Ah, cara, tem que ter mais, meu. E a aventura? A aventura lá, o cara subiu o morro lá, mano, e amarra a corda e faz não sei o que. Isso é aventura. Eu vou pintar um negócio lá em cima do morro. Não quero subir. Eu mesmo, Álvaro, não sou muito fã de altura. E cara, tem que ter aventura. Onde é que está essa aventura? Que o Espírito está em nós e não estamos vendo nenhuma aventura? Não estou, lembrando, não estou julgando. Mas a gente ora, é legal orar, é muito bom orar, é necessário, intercessão inclusive. Mas e as outras aventuras? Você pega, por isso que eu ia falar dos adolescentes. Você já viram adolescente jovem? Eles estão sedentos por aventura toda hora. O negócio, tá, vamos em tal lugar? Quem vai estar? Porque dependendo quem vai estar, eles não perguntam nem onde é. Ele tanto faz se eu vou correr de kart aqui do lado, se eu vou andar lá no shopping, não sei o quê. Eu sou de Toledo. Toledo, gente, não tem nada a fazer. Vamos no lago? Vamos no lago. Vamos lá, tem um lago, muito legal lá, né? Então assim, vamos fazer o quê? Quem vai? Por quê? Porque quem vai fazer o barato. O negócio vai acontecer. Quem é que vai com vocês? Entende? Qual é a aventura? Porque nós temos o Espírito Santo. Qual é a aventura que você está esperando nele? Então nós temos que estar esperando, nós temos que estar na expectativa. Meu, eu vou sair daqui hoje, vou almoçar. E qual é a expectativa que você tem para mim? O que você tem? Então, o que Deus tem feito, né? Assim, nesse sentido. E ele termina ali, ó já faz uma quinta vez terminando. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nele há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus. Há uma constante expectativa que sempre pergunta para Deus. E agora, Pai? O que vamos fazer? E agora, Deus? Qual que é? Nós vamos para onde? Qual que é o próximo passo? Vamos lá, estou pulando aqui, vamos lá. Né? E aí ele continua. O Espírito de Deus como as crianças fazem. E agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. Acabamos de louvar aqui. Quero ser como criança. Eu tenho 3 filhos, né? Então, quem tem filho já manja, já sabe, né? Meu filho, a escola, nós morávamos em um lugar em Toledo que a minha casa da escola dava 3 quadras. Eu só tinha o Dudu. E eu ia buscar ele no final da tarde na escola. E as 3 quadras, às vezes, duravam 40 minutos. E eu não tinha nada para fazer, ia de boa, né? Então ele vinha, uma formiga, pai, olha, uau, olha só. Não, vamos ver para onde que ela vai. Olha, entrou lá, como criança. Como é que a gente tem o nosso espírito falando com o pai, falando, e aí, pai, tipo, é isso aqui? Terminou o louvor, e aí? Poxa, podia ter mais, né? Tipo, Então, as crianças estão assim, elas estão cedendo. Você chega em casa, gente, eu tenho todas as crianças, né? A Paula, coitada, ela tem que se virar. Porque eu chego em casa às 6 horas, o Dudu fala assim, pai, vamos jogar bola? Rapaz, é tenso. O papai estava com um monte de gente agora, né? Pai, vamos jogar xadrez? Cara, minha cabeça está tudo esculhambada. Tá, filho? Vamos lá, daí ele ganha. Aí ele sai, ganhei do papai. Fala, você ganhou porque eu também estou esculhambado pra caramba, né? Mas assim, ele está dizendo isso. E aí, pai, o que vamos fazer? Como crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem ele é e sabemos quem somos. Pai e filho, sabemos também que vamos receber o que há de por vir. Em uma herança inacreditável, iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis, que a gente nunca viu. Amém? Vamos lá. A partir disso, eu tenho que falar isso, que é professor, né? Você está rindo, né? A Paula já sabe. É que professor é assim, gente. O professor fala assim, então essa introdução. Eu falo, nossa, mãe... Né? Então o cara já dá aquela respirada, assim, já conversa com o amigo do lado e tal. Mas a partir disso, gente, o que eu queria compartilhar existe uma autora da Bethel, lá dos Estados Unidos, da escola da Bethel, Havila, obrigado, minha esposa, Havila Cunnington, e ela não é regra. Inclusive ontem, eu acho que a Bia falou, o Fagner também falou um pouquinho, não é via de regra, mas é um auxílio que ela dá em um dos livros, que é
algumas formas mais fáceis de você identificar e começar a ouvir Deus. Como assim identificar? É porque, eu não sei se vocês já sabem, já viram, olharam para o lado, né, para todo mundo que você já foi, Deus te fez diferente do camarada que está do seu lado. Às vezes bem diferente. Às vezes tem umas coisinhas, uns são corintianos, outros são, né, uns negócios que a gente escolheu, não foi Deus que fez. Mas do que ele fez, isso é um pouquinho diferente. Então, essa diferença que a gente tem, que tem esse processo, essa autora, ela trata, né, ela fala, ouvindo Deus, que existem 4 bases, mas não é base que tem que ser só essas. Então, estou falando aqui, parece que eu estou falando com os adolescentes, mas o Espírito Santo deixa o Espírito Santo rodar aí, que é isso que ele está fazendo. E existem 4 formas que elas te facilitam, ela faz com que você comece a caminhar a ponto de que todos os moveres e em todos os momentos você começa a ouvir Deus. Não começa não, você continua ouvindo Deus. E aí aqui eu queria separar uma palavrinha. Ouvir, infelizmente, quando eu falo, está ouvindo? Não estou ouvindo nada. Mas talvez você esteja sentindo, talvez você esteja com gosto na boca, talvez no seu cérebro tenha uma imagem vindo, talvez... Eu sou um cara que vê muita imagem. Muita imagem. Eu vejo a imagem. Então o Espírito Santo falou, estou vendo essa imagem. Vai lá e fala para essa pessoa. Vai lá e fala para essa pessoa. Ontem, posso falar aqui, Cafu? Conheci o Cafu ontem. Eu já conheci ele mais ou menos. A Isa não veio? Gente, eu sou de Cascavel. Aí, quantos anos tem a Isa, você sabe? Tá. Eu conheci o pai e a mãe dela quando ela estava na barriga. Então, ela vem aqui, a gente nem teve contato, mas parece que ela é uma menina que a gente sempre participou junto, né? A Paula conheceu ela. Ela vem, oi, gente, que bom que vocês estão aqui, e abraça e tal. E aí, ontem eu conheci o Cafu. Ele estava aqui, o Bruno estava aqui, acho que atrás dele, eu estou ali, e eu estou falando com Deus aqui enquanto o Fagner está orando, e me veio uma palavra, quilha. Aí eu, Deus, o que é quilha? Quilha. De novo a palavra, quilha. Aí eu abri o olho, o cara na minha frente, assim, ó. Né? Cafu. Não, eu nem sabia que era Cafu, claro. Mas aí eu falei, tá, Deus, eu não sei o que é quilha, eu vou tentar identificar o que o Senhor quer, porque qual que é a ideia do ouvindo Deus? Você recebe, porque todos somos profetas. Então, o que é um profeta? Ele distribui. Ele recebe e distribui. Ele recebe e distribui. O que a gente tem que fazer? A gente recebe, traduz isso para nós e a gente distribui. Então a gente reconhece. Naquele momento eu não tinha nada. Eu fui lá para o fundo, a Paula estava lá, e daí eu acho que espalhou aqui, o Cafu estava lá no canto, eu falei, ó, Deus me mandou uma palavra ali para o rapaz. Falei, vai lá entregar. E eu não quis falar para ela que eu não sabia o que era, né? Porque eu sou também, né? Professor, não vai saber o que é quilha? Quilha né? Quilha é quilha. Oxe. Daí eu respirei fundo, falei, não, vou lá, né? Então tá bom, Deus, né? Vou vir aqui, tem que ter mais, né? Cheguei ali, aí, mano, beleza? Lembra de mim? Pai, tá, eu lembro, tá, não sei o quê. Então, você sabe o que é quilha? Ele, não. Rapaz, eu fui, sabe quando você vai, deve ser alguma coisa do hip hop, deve ser o negócio das danças, né? Ou, sei lá, um pente de cabelo, pro estilo do cabelo, eu não sei o que é. E daí ele falou, não. Eu falei, então tá, cara, é o seguinte, o que eu ouvi. Deus está me falando que você é como uma quilha para as pessoas. Eu não sei o que é quilha e eu vou te dar uma tarefa. Professor ama isso, né? O cara não me conhece, me conheceu agora, chegou para me passar uma tarefa de casa. Ó. Amei, né? E eu vou te passar uma tarefa. Vai ver o que é quilha, cara, que eu não sei o que é também, tá? Mas é você. Mas quando você saber o que é quilha, o que Deus falou é que você vai ser como uma quilha para as pessoas. Só. Aí eu e a Paula fomos lá no ChatGPT, imagem, vai, quilha. Aí eu falei, mano, olha aqui o que é quilha, velho. É um negócio debaixo do barco, eu acho que até das pranchas, né? Que é a quilha? A quilha dá uma direção, né? Ela dá o equilíbrio do negócio. O Espírito Santo faz o negócio. Então, mano, você é o cara do equilíbrio, entendeu? Você está aqui para trazer equilíbrio. Entendeu? Você é a quilha, não esquece essa palavra, que eu daqui uns 6 meses eu já não sei o que é quilha, mas você é a quilha, entendeu? Então, o que o Espírito Santo faz? Ele me dá essa palavra. Ele me entrega, eu poderia ter traduzido, mas vai.
Entende? E nós temos algumas coisas que na nossa mente ela vai transformando, ela vai mudando, ela vai caminhando, fazendo o caminho, que o mundo, como eu disse, ele vai cutucando. Ele vai, não, cara, senão, Kília, mano, você não vai falar com ele, não. Não vai, né? Então, na escola, frequentemente, tem assim, os aluninhos, que série você... qual é o seu nome? Isis. Qual a série? Nossa, e a sua? 7º ano. Quase chutei. Qual é o seu nome? Laura. Então tá bom, a Isis e a Laura. Às vezes eu tô assim, no colégio, estou falando, e Deus fala assim, você tá vendo a Isis ali? Aham, tô aqui com ele. Você vai tocar no ombro dela. Mas agora eu tenho que terminar aqui. Então Dom Pedro chegou, né? Sacou da espada, e independência ou morte, pai, não sei o que faz. Então beleza, pessoal, capítulo tal aí, página 28. E eu tô aqui com Deus. Deus, eu falo o quê? Você não fala nada. Você só toca no ombro dela. E aí quando eu chego assim, ela está fazendo, eu faço isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ela... O que foi, professor? Não, nada. E eu me assusto, né? Porque na verdade ela... Não, por que o senhor me tocou? Não, eu estava passando aqui. Nossa, sabe o que é, professor? Poxa, lá em casa tá ruim, hein? Meu pai essa noite aí bebeu e chegou em casa e brigou com todo mundo. Aí eu estou na minha avó. Eu até achei que o senhor fosse brigar, que eu não trouxe minha apostila. E eu estava dormindo na casa do outro amigo e tal. E aquele momento você senta do lado dela. E aí você deixa o Espírito fazer. Ela fala o que ela tem que falar. Ela precisava de alguém que a amiga, ela tem vergonha. Talvez ela, né, como é que eu vou falar isso? E ela fala. Talvez você só fale, você está ali, eu estou ali, no Espírito Santo. Espírito Santo, se o senhor não me der palavra nenhuma, eu não vou falar nada. E é isso mesmo. Se eu não te der palavra, você não fala. Já viram aquele meme do cara, do Espírito Santo chega para o cara e fala assim, você vai, chega lá, e você vai falar que ela vai prosperar. Tá bom, Deus. Aí ele chega lá, Fagner, Deus mandou dizer que você vai prosperar. E digo mais. Era para você falar que ele ia prosperar. Ponto final. Então o que a gente tem? Porque a gente vê, a gente compara. Então a comparação é um bloqueio. Se o Fagner veio aqui e fez tudo que fez ontem. Não, o Fagner, desculpa aí, não é uma medição, mas eu tenho que pelo menos ter um pouquinho do Espírito Santo dele. A gente começa a medir. E é todo mundo diferente. Tem um monte de forma de entender, um monte de forma... Pensa, eu sou professor, mas eu não acredito muito no sistema. Eu acho que esse sistema, que todo mundo vai olhar para o quadro, vai copiar o que está no quadro e vai passar ali, não é todo mundo. Tem gente que não pode. Tem gente que não escreve. Tem gente que ouve. A Paula, ela não pode contar para os nossos filhos isso, né? Mas ela disse que ela não prestava atenção. Ela ficava lá assim. E caramba, passou, chegou, está aí, né? Então... Mas... Peraí, desculpa. Gente, eu prestava atenção, era só o que eu fazia, na verdade. Eu não escrevia, eu desenhava nos meus cadernos. Você confundiu tudo. Aí, mas eu ouvia. Eu ouvia. O que acontece? Ela não está olhando, então ela não está prestando atenção. Ela está rabiscando nada, ela está fazendo arte, não. Eu quero que você escute exatamente a minha palavra, que é isso, que você só tem que reproduzir. E assim, é difícil na escola, porque a gente tem 40 pessoas e tem de tudo. Tem de tudo. E daí a gente começa a colocar umas classificações. Um é TDA, o outro é autista, o outro é... Cara, Deus fez cada um do seu jeito. Cada um tem uma especificidade e que o Espírito Santo tem que agir. Só que daí a gente vai colocando uns bloqueios. Então tem gente, eu vou começar a comparar. Eu vou começar a ver que lá na outra igreja o cara manda a profecia e digo mais. Mas peraí, entende? Então, mas lá ele faz isso. Não sei, lá é com ele. Entende? O Espírito Santo ele está para fazer isso. Algumas, eu até anotei para não esquecer. Que eu esqueci, né? Mas tem outros processos também. E esse aqui, na verdade, esse é o principal, eu acho, tá? Não, esse é o principal. Que você veio aqui e me lembrou, obrigado. O Pai, Deus é Pai. Ele é Deus, mas Ele é Pai. Então assim, Deus, sim, Ele é Criador, criou todos nós, mas Ele é Pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão, pai e mãe. Caramba, né? A maioria aí, hein, gente, ó, a minoria aí só entende. Quanto você ama seu filho? Tem como medir? Tem como dizer mais ou menos assim? Não, eu amo acho que uns 80. Não existe isso.
Amor é amor. Pai é pai. Às vezes, quando você vai fazer algo, eu não sei, você era do ministério? Você estava aqui tocando ontem? Não. Lá embaixo, você estava lá ensaiando? Ah, tá. Não, tá. Então, eu olhei aqui e lembrei tive isso aí. Mas assim, quando o Ministério de Louvor, agora que eu achei os outros caras, mas quando o Ministério de Louvor está aqui, não sei se, eu passei anos no Ministério de Louvor, mas antes da gente chegar aqui, subir, né, a gente faz oração, normalmente faz oração, sobe aqui, o cara que vai ministrar, o Paulinho está lá na câmera lá, o Paulinho, ele não sabe, mas eu conheço ele lá do passado também, quando ele tinha cabelo, tá? Então, assim, mas ele não reconhece que, gente, eu já fui cabeludo, tá? Eu pegava meu cabelo aqui assim, ó. Então, era uma gadeia só, eu pegava um cabelão, então, assim, as pessoas não lembram de mim muito, porque eu tinha um cabelão. Mas, o cara, quando chega aqui na frente, aqui, ele fala assim, nossa, vamos lá, né? E se eu errar? E se eu errar? E aí, às vezes, o Ministério de Louvor não sabia que eu sei tocar, né? Eu fiz faculdade de música, quando aqui existia a Anhanguera ainda e tal. Mas o cara do baixo está aqui, e se ele sabe que eu sou músico, o que acontece na cabeça dele? Ah, rapaz, o cara está ali, né? Será que ele viu? Será que... Entende? Cara, é natural você tá pintando, você tá começando a julgar tudo, só que para o Espírito Santo isso não existe. É Ele que está te dando. Então eu estou aqui, ai meu Deus, e se eu esquecer que eu vou falar? Mano, você só faz o que eu vou te falar. Só segue o barco, faz a coisa acontecer, faz o negócio, deixa fluir, sabe? Deixa Ele falar com você. E faz o que ele falar com você. Mas e se esse mais não é seu? Esse mais é o mundo que está te falando. É quem está me olhando. Bom, já as pessoas estão me julgando. E agora? Se eu falar cara e elas não gostam... Mas, é o Espírito Santo que está falando e eu estou distribuindo só. Então, qual é o nosso papel como profeta? Seja na arte, no louvor, ou bandeira, e o que tiver de arte. Em tudo. E o que não é arte também. Nós somos profetas. Nós viemos para fazer maravilhas maiores. Então nós recebemos do Espírito Santo e nós distribuímos. O nosso papel é fazer isso. Quem aqui estava... Eu já vim aqui visitar a igreja 3 vezes. Eu vim quando teve a conferência que o pastor Conrad veio. Aí eu vim num dia que a gente foi fazer o Caça ao Tesouro. Quem estava aqui no Caça ao Tesouro? Lá, galera. Então vocês já estão ligados do que eu estou falando. Porque tem que chegar e fazer o acontecer. Nós fizemos um Caça ao Tesouro. Como é que é o Caça ao Tesouro? Pessoal, agora vocês vão ouvir o que Deus tem para falar para vocês. Aí, ouviram. Agora vocês vão ver uma pessoa, ou para quem vocês têm que entregar essa palavra. Aí a pessoa pensava, o cara de tênis assim, pá e tal. O André não está aqui, né? Acho que foi o André, que foi meu parceiro lá no... Daí agora nós vamos em um lugar, e você vai lembrar de um lugar, e lá naquele lugar essa pessoa tem que estar lá, e a palavra que você tem que entregar para ela é essa. Mas como é isso? Você está doido? Ué, o Espírito Santo tem que fazer. Ele vai fazer. Inclusive, ele gosta de dar risada pra caramba. Ele é da alegria, ele é da festa, ele não é tipo, vamos lá, né? A não ser que ele falou para você ir lá no enterro falar a palavra. Mas fora disso, vamos, é festa, é alegria, tem que ser. E aí nós saímos daqui, a minha palavra, eu não sabia que existia ainda. Desculpa, eu sou velho, e às vezes eu me faço de muito velho, mas veio um tênis com N. Mas eu sabia que tinha New Balance na minha época. Eu não sabia que eles continuaram produzindo New Balance. E tem e tal. E eu falei para o André, cara, o meu tênis tem eu vi uma pessoa com tênis N. Aí ele falou assim, eu vi que a gente ia entregar uma palavra para quem estava no ponto onde eu ia abrir, ele ia abrir um quiosque lá no shopping. Para cada pessoa aqui, cada dupla foi, né? Recebeu, a gente foi, todo mundo. Eu falei, agora nós vamos para o shopping, e lá no shopping você vai achar esse cara, e esse cara você vai entregar a palavra. Doido assim. Beleza, vamos embora. E chegamos lá, e o dele era o quiosque e o meu era o tênis. Fomos na loja de tênis, perguntei se era do cara, né? Aí o vendedor explicou a história da New Balance, falou quantos tênis vendia e tal. Daí eu falei, boa informação, né? Mas eu queria saber. Daí eu falei assim, cara, você tem algum parente que você precisa de oração? Ele falou, não, mas você podia orar pelo meu pai, que faz tempo que eu não vejo ele. Oramos e tal, mas não era o cara. Pô, mas daí não era o cara e você orou? Que pergunta é essa, mãe? Você ora para quem tiver que precisar. Oração né? Tipo, às vezes era o caminho, né? Só, você não precisava achar o cara do New Balance.
Aí nós estamos lá em cima, tá? Encontramos algumas pessoas, parecia que só tinha gente no shopping. Acho que tinha, quantas pessoas tinham? 30, 40. Então também passava uma dupla, né? Aí eu passava outra dupla. Vou morar para uma dupla, né? Eu olhava até para o pé da dupla. E daí, a gente passando assim, daí eu olhei lá embaixo assim, eu falei, cara, lá o piazão com um tênis New Balance, vamos antes que ele levanta. Aí nós descemos, tal, tava ele e a mãe, a gente acredita, chegamos ali, ele estava num banquinho. Eu falei, mano, é o seguinte, eu queria orar. Você, tem alguém, algum parente que você gostaria que orasse? Tá? Ele falou, cara, tem meu primo, velho, tá passando por uma barra e tal. Então vamos orar junto com ele? Eu acho até que ele era do ramo crente também. Ele falou, não, abaixou e a gente orou e tal, orei por ele, abençoamos a mãe, pai e tal. Não, beleza, cara, beleza. Então, cara, muito obrigado e tal. Levantamos e saímos. Aí o André olhou para mim e falou assim, daí eu falei, vamos achar o seu agora, André. Ele falou, ali é o meu ponto. Ali era o ponto dele. Então o Espírito Santo juntou os dois juntos, assim, tipo, mano, ele não tinha me falado, porque na verdade era a primeira vez que eu estava indo no shopping, eu nem conhecia o shopping. Né? Ele só falou, o meu é o ponto, né? Daí eu falei, vamos caçar o seu agora. Ali é o meu ponto. Então a gente já matou os dois ali. Né? Então, daí a gente falou assim, não procuramos mais ninguém com tênis e o balance, acabou, vamos embora. Né? Não, a gente continua. Então, nós temos esses processos. E alguns medos vão vindo. Por exemplo, a gente tem medo. E eu entendo que não é para isso, né? O profeta tem medo. Vamos zerar aqui o que o Espírito Santo está fazendo. Quantos aqui estão na igreja desde pequenininho? Eu também, galera. Então vamos lá. Quando a gente vai para a igreja, lá na escola dominical, qual é a porcentagem que a gente aprende entre as historinhas do Velho Testamento e a do Novo? Mais ou menos. A gente aprende mais do Velho ou mais do Novo? Mais do Velho. E não tem problema nenhum, se você souber dividir. Porque o que o profeta do Velho fazia? Pau, tora, fogo descendo, gente morrendo, cidade pegando fogo e não sei o quê, e até ele se arrependendo porque o outro foi, né, o Jonas lá. O Jonas é fantástica a história dele. Ele falou, não vou, aquele povo lá. Eu sei que o senhor vai se arrepender depois. Eu vou lá para quê então? Passar de besta? Porque o senhor falou para eu falar que vai destruir. Se o povo se render lá e tudo se arrepender, o senhor não vai destruir. Então por que eu vou lá? E dá a história toda dele. Então, os profetas do Velho Testamento, ele vem arrebentando todo mundo. Só que o Novo Testamento, a profecia, ela serve para 3 coisas. Edificar, encorajar e consolar. Edificar, encorajar e consolar. Você encoraja alguém falando assim, mano, não vai não que você vai morrer. Uau, que coragem. Então, quando a gente recebe essa palavra de Deus, quando Ele manda para a gente, Ele manda, e qual é o nosso papel? Ou é encorajar com essa palavra, ou é consolar alguém, ou é para edificar alguém. Então não tem erro. Entende que não tem erro? Se você falar assim, bom, eu não ouvi, eu acho que eu ouvi o Espírito Santo, e eu vou tentar falar da quilha lá, né? Eu acho que eu ouvi que era quilha, mas eu não sei... Não, eu não vou colocar a quilha, mano, você é o cara da quilha, o que divide pessoas. Entende? Que não é para ter sentido. Tipo, não, você é o cara da quilha, aquele que está a bandeira retinha e vem alguém, quebra tudo. Não, ela tem que ser para edificar, consolar. Ela tem que trazer as pessoas, o mundo, a natureza anseia pela manifestação nossa, que somos filho. Ela está ansiando, ela está esperando. E aí? Estou aqui de bobeira. E aí? A minha vida está assim, eu estou assim, eu andei de carro assim, eu cheguei assim, meu trabalho está assim. Eles estão ansiando. Gente, qualquer um que você chegar no seu trabalho, que você ouviu um bom dia do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, do Benihim. Você ouviu um bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Cara, dá o bom dia como? Quem tem o Espírito Santo. Esse bom dia, ele tem que ser, eu não sei se vocês, não lembro, eu acho que é do filme aquele Todo-Poderoso, que ele vai falar e sai as coisas que ele está falando, né? Então, o bom dia tem que ser com o Espírito Santo mandando, bom dia, estou ressoando o negócio, tá... Entende? Ele tem que ir. Então, para tudo, o Espírito Santo está em nós. E aí que entra o papel do pai, né? Porque o pai, ele está aqui comigo. Qual é a nossa segurança com o pai? Porque ele é pai, ele está aqui. O que ele está querendo? Ele está querendo que a gente se achegue a ele, que ouça ele para ter comunhão. A gente quer comunhão com o filho.
Eu quero que o meu filho entenda o que eu estou falando. Eu quero passar tempo com o meu filho. Eu quero estar com o meu filho. E ele é pai. A gente canta que ele é pai. A gente lê que ele é pai. Mas parece que a gente é servo. A gente também é servo. Realmente. Mas ele é pai. Então parece assim, e se ele não fizer? E se o que eu ouvi não foi o certo? E se? Daí vem um monte de se, e esse se, depois ele rebate, ele bate, rebate, fica nessa. Tá, você vai edificar, consolar ou encorajar? Vou. Então manda ver, mano. Porque se tiver um e se, o encorajamento é sempre um encorajamento. O cara lá do exército, o general lá, tá todo mundo em fila, vai para a batalha, ele não recebeu nada do Espírito Santo. Aí ele fala, e hoje nós vamos vencer, porque aqui o exército nosso é maior que o deles, e não sei o quê, e agora todo mundo marchando e começa, e todo mundo tem a tropa. Isso não é encorajamento? Não encoraja? Sem o Espírito Santo, meu. Tá, e sem o Espírito Santo, encoraja, é edificação. Mas nós somos filhos. O Pai nunca vai deixar a gente sem. Então nós temos, assim, a base é, eu sei que eu sou filho, e eu sei que eu ouço. Tira esse se. Tira aquilo que colocaram na sua cabeça, que talvez você tenha que ser o iluminado. Talvez você tenha que ter, não, é que eu não faço parte de nenhum ministério, eu nem dessa igreja eu sou, eu não tenho. Cara, Deus é o seu pai. Ele criou você com uma identidade. Nós temos que saber qual é a nossa identidade. Quem sou eu com Ele. E como que eu sei quando eu tenho comunhão com Ele. Como é que a gente faz para ter comunhão? Eu ouço para ter comunhão. A gente chega e começa a conversar, sentir aquilo, cara, é isso e aquilo e não sei o que. Ah, tá, então, isso é comunhão, nós estamos comendo junto. É eu e o Pai. Então o Pai está ansiando por essa comunhão. Então por que a gente tem que ouvir o Espírito Santo? Porque a gente precisa ter comunhão com Ele, a gente tem que estar junto com Ele, eu tenho que querer. E aí a gente volta lá para o meu primeiro texto que eu falei. Qual que é a ideia? A gente tem que estar querendo uma aventura com Ele. Eu quero confiar nas cordas. Como que eu sei? Comunhão. Então nós temos alguns processos que impedem a gente de ter comunhão. E esses processos têm que ser tirados, têm que ser acabados, têm que ser extirpados da nossa mente. Nós temos que só caminhar na comunhão dele. Eu ia falar, mas professor, mas Álvaro, cara, tem circunstância ruim, né? Tem circunstância mesmo, ele não falou que ia tirar. Tá? A circunstância, ela não é para isso. A gente continua atropelando ela, a gente continua caminhando com ela. Não é sobre esquecer ela. É sobre estar com Ele e ouvindo o que Ele tem, independente da circunstância. Mas será que essa pessoa, não interessa essa pessoa? Amém? A moça do projetor, chamei ela de moça do projetor hoje. Você pode passar um pouquinho os slides aqui, rapidinho? Vai mais. Aí. A Vila Cunnington, ela tem 4, vou fazer uma parte mais teórica aqui, bem rapidinho, mas nós vamos para a prática, tá? Sem tempo, nós vamos na prática igual. Não tem diretora? Não, brincadeira, minha brincadeira, vai dar tempo sim, vai dar tempo. Ela tem então 4 formas que ela vai dizer. Existem pessoas com facilidades maior para verem, tem pessoas para sentirem, tem pessoas para ouvirem e pessoas que têm visão, que imaginam. Todas essas encaixam outros processos. Então, o cara que vê, ele tem, como o Fagner falou, visão aberta, ele tem uma visão aqui dentro. Parece que eu sou Hollywood aqui dentro. Passa, as imagens vêm, assim. Outro dia nós estávamos em casa, eu não sei por que a gente foi orar, mas parecia que eu fazia assim, quando eu ia para fora, né, que via... eu ia para fora, eu tive a visão, eu fazendo assim, e quando eu fazia assim, aparecia o braço do Detona Ralph. E eu voltava. Daí eu fazia assim de novo, o braço do Detona Ralph. Eu falava, cara, Detona Ralph, mano, nada a ver, né? E tal. Então, eu vejo desenhos. Eu tenho imagens de desenhos. E o Espírito Santo fala comigo assim. Eu não sei se vocês viram na chamada lá do ressoar. Nós somos como Wi-Fi, assim. Eu ia falar como rádio, mas... nem CD no carro tem mais. Quanto mais a rádio, que o cara tem que sintonizar. O que é isso, né? Rodar um botão. Quanto tempo faz que você não roda um botão? Para rádio. Né? Então, assim, a gente tem que sintonizar como Wi-Fi. A gente tem que captar como Wi-Fi. Então, essa captação, você está aqui rodando. Opa, tem NIB. Ah, tá. Você tem que...
achar a conexão que você quer entrar. Então o pai está sempre falando, ele está sempre falando. Você imagina o seguinte, eu penso com meu filho, tá? Meu filho está lá, ô pai, então o senhor torce pro Corinthians? Torço pro Corinthians. E eu tenho que torcer também? Não vou falar agora, é o meu tempo. Não vou falar. Pô, se você é pai, o mínimo é falar, sim, tem que torcer. Né? Ou, não tem problema. Não, tem que torcer. Tá? Então, quando que o pai para de falar com a gente? Por que ele para? O tempo de Deus. Agora espera aí, 20 anos sem ouvir absolutamente nada. Ele está sempre falando, ele é pai, ele quer comunhão, ele está sempre falando. Ué, como é que eu não ouço? Só falta uma sintonia. Então conecta aí no Wi-Fi que você vai ter internet. Porque, gente, a internet não está passando aqui? A gente está vendo? Não. Então não tem internet. Tem internet igual, você só não conectou. Então você não está na rede que eu quero. Conecta na rede que o Wi-Fi está passando. Com Deus é igual. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está onde? Em nós. Tá, e por que eu não sinto? Então você tem que conectar. Você vai ter que conversar na mesma língua. O cara vem lá da Noruega, lá da Holanda. Diz que o holandês é uma das línguas mais difíceis de aprender. O cara vem lá da Holanda, vem conversar comigo. Cara, não entendo nada. Então, para a gente ter uma comunhão, eu vou ter que, o mínimo, a gente vai ter que começar a se entender aqui. Ou Libras, lá também não é Libras só Brasil, mas, ou vai no Google Tradutor, mas tem que ter uma coisa que traduz. E essas ideias aqui que eu queria passar para vocês, é talvez uma forma que você tenha que captar, que talvez a sua seja essa. Opa, eu acho, já tive, talvez essa é a minha. Então ela move de 4 formas, de forma bem rápida eu coloquei aqui. Tem alguma coisa para falar? Sim, essa eu tinha esquecido, desculpa. Então eu tive essa visão do Detona Ralph, de ir para fora e voltar, beleza. Passou tempo, eu entrei na Bethel, e aí nós estamos numa aula da BSSM lá, e nós vamos fazer aqui, tá? Vocês vão fazer aqui também, daqui a pouco. Sem prática aí, né? Fica só na teoria, daí vai ter prova, o cara tem que fazer uma prova, nem sabe por que está fazendo aquilo. Mas, e aí eu estava na aula da Bethel, tempo depois, e tinha que ir para uma sala separada e alguém tinha que ver alguma coisa e dizer o que viu. E eu vi a menina, eu acho que era para ver um desenho, né? Então, para mim, super fácil, de boa. Eu pensei numa princesa da Disney, aquela coisa, falei, vejo você com vestido azul, assim, assim, e Deus quer que você seja assim, e, né, dei o edificar, o encorajar, o, né, consolar naquele momento. E aí ela falou, olha, eu não sei se você conhece, mas na minha cabeça veio Detona Ralph. Aí eu falei assim, Daí ela falou, o quê? Você não sabe quem é? Eu falei, sei muito bem quem é, e eu sei muito bem o que você tem para dizer. Ela nem precisava me encorajar, ela não precisava me edificar, não precisava nada, ela só precisava Detona Ralph. E eu já entendi o que queria dizer. Entende? Depois ela falou e tal. Então, o Espírito Santo, cara, é tudo ligadinho os negócios, entendeu? Os negócios estão tudo conectado. Então, você manda uma aqui que já vai bater lá, Você fala assim, mas o senhor sabia, então? Mano, isso aí, entendeu? Gente, para aqueles que têm uma facilidade maior, que são as pessoas que vêm, como eu, normalmente a gente recebe percepção espiritual através de imagem, de visão, sonho, símbolo. Você vê uma coisa aqui dentro. Então, chegou aqui, entendi, ok. Aí você chega lá, talvez você não saiba o que aquilo quer dizer, né? O que foi que o Dudu falou outro dia? Cachimbo? Eu também tinha visto cachimbo, né? Mas é que eu sabia o que era cachimbo. Eu não lembro agora que ou a Letícia falou, eu vejo um negócio assim, mas assim com uma roda dentro. Agora complicou, nós não sabemos, mas ela viu. Ela falou, e aí a gente foi desvendando até que saiu o que era. Então a gente tem visão, símbolo, enxerga no mundo espiritual o que Deus está comunicando. Então, você enxerga, você tem visão. Algumas visões acontecendo, literalmente. Outros aqui dentro, tem uma imagem. Perceba se você tem isso. Perceba, fala, o Espírito Santo, manda uma aí para mim. Fala com ele aí, né? Fala, e aí, Espírito Santo, manda uma aí. Mesmo que você não tenha, ou você acha que não tem, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Tem lógica essa imagem? Né? Então eu fecho o olho aqui, daí eu falo, vou falar aqui, tá? Eu falo aqui, Deus viu uma bomba de chimarrão com a cuia. Por que será? Não, mas aí, cara, tá aqui, né? Pode até ser. Mas normalmente são coisas que você não tinha o porquê falar aquilo. Não tinha o porquê lembrar daquilo. Por que eu lembrei disso? Aquilo eu nem sabia o que era. Por quê?
Então, normalmente, são coisas que a gente, né, você tem para alguém para entregar, mas que você nem tem o porquê. Por que aquilo passou? Ele tem, ele sabe, tá? Quais são nossas características? Nossas, você já peguei para mim. Não tem. Gente, não tem uma base, tá? Você não precisa ser um ou outro. Tem sonhos proféticos frequentes, vê quadro, flash de imagem ou cor, interpreta símbolos, né? Atmosferas, vê o negócio e tal. Usa muito a imaginação santificada. Capta cenários do passado, presente ou futuro. Pode passar o slide, por favor? Tem um probleminha só. Né? Então, capta imagens. Então, vê essas imagens. Então, na prática, compartilha visões para trazer direção. Então, você pega essa visão e você compartilha para trazer a direção para quem está precisando ver essa direção. Né? Ajuda a revelar o invisível e dá clareza. Descreve com detalhes aquilo que vê no espírito. É legal, porque você tem detalhes. Você viu a coisa. Né? Então, teve um momento lá que a nossa filha, a Flavinha, estava mal um dia. Tinha passado muito mal, estava com febre, alguma coisa do tipo. E eu coloquei a mão nela, assim, a gente orou várias vezes, mas parece que a coisa não... E aí, numa dessa que eu fechei o olho, eu vi ela correndo num parque, como num gramado com uma árvore, tinha um balanço na árvore e tal, e eu, com ela aqui, com a mão na cabeça dela, eu falei assim, Flavinha, pensa você correndo no parque, num campo bem bonito. Eu falei assim, tá vendo uma árvore? Dela, aham. O que tem na árvore? Tem um balanço, sobe no balanço. Ela subiu, agora balança. Daí ela estava com febre, ela estava chorando muito naquele dia. Que legal. E, cara, foi simplesmente uma visão que eu tive. E mandei para ela, falei, Deus, e aí? Vamos lá. Entende? Então, é assim que a gente tem. Você tem a visão, você vê o lugar, você vê a coisa. Então, é muito legal. Alguns riscos há de se levar em consideração, né, que a gente tem que tomar cuidado. Interpretar literalmente algo que era para ser simbólico. Cara, você não podia estar usando essa camiseta. Que eu vi que essa camiseta é do demônio e... Não, peraí, vamos... Né? Espírito Santo, o que o senhor tem para mim para revelar isso aqui? Né? Traduz para mim. Talvez não é só o símbolo. Né? Focar mais na visão do que na voz de Deus. Aí você esquece que Deus falou aquilo e você vai na visão. E tudo para você é aquele símbolo. Calma. O que ele está fazendo com você é a comunhão. E o que ele tem que traduzir e mandar é edificar, consolar, é encorajar, tá? E orgulho por ver mais que os outros. Tipo, pensa no cara espiritual que eu sou. Hã? Eu vi, Deus me mostrou a imagem, cara, porque eu sou muito bom. Então, às vezes a gente tem essa. Por quê? Porque a gente vê com clareza. Está claro que é aquilo ali. É visível, tá? Outro também, por favor, slide. Pode passar. O que houve? Deus se comunica por palavras, frases, músicas, sons espirituais. Pode ouvir internamente uma voz no interior ou externamente uma voz audível, clara, visível, né? Até ia falar sobre isso. Uma vez a Paula falou, às vezes a gente está sentado na mesa assim e ela topa, vamos ver e tal, não sei o que, vamos. Então, daí vamos lá, Espírito Santo, o que o senhor tem para ela, o que tem para mim e tal. E outro dia eu falei assim para ela, eu não lembro mais o que estava escrito no letreiro. Você lembra? Não pode falar. Não, então deixa baixo. Então, você quer falar? Tá bom. Gente, aqui, eu assim, tinha uns bloqueios com relação à vergonha de mostrar, de fazer arte mesmo, né? E falar do reino de Deus. E aí ele viu passando num letreiro, assim, Deus falando comigo, era um pouquinho antes do meu aniversário. E passou no letreiro assim, com que idade você vai perder a vergonha do reino? Ele foi lendo... Daí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, é essa semana que eu estava fazendo aniversário, não passo dos 41. Eu vou perder essa vergonha total. E foi o que aconteceu. Glória a Deus, desbloqueou tudo, assim. Show. Amém, glória. Então, tem que captar. É muito legal captar, é divertido. Eu acho, é divertido porque é a comunhão batendo em você, você fica com aquela explosão por causa da comunhão, e é você tendo essa direção, né? Esse negócio que a gente vê os outros, a gente não é que quer só comparar, mas você fala, eu quero também, Deus, fala comigo, deixa eu passar, deixa eu fazer, né? Então, pode ouvir internamente, tá?
escuta mensagens rápidas, né? Vai recebendo um download do Espírito Santo, né? Já manda. Hoje à tarde a gente tem o evento, né? Então, por exemplo, às vezes você está aqui, o cara é do Ministério de Louvor, ele não se liga, mas Deus está falando com ele aqui, ele só está mandando. Agora você vai falar isso. E a música parou e o solo da guitarra está ali, e o cara começa. Ele está ouvindo e ele está mandando, ele está ouvindo e ele está mandando. Às vezes ele está sentindo também, mas ele está, né, tá fazendo esse download e mandando aparecer. Ouve versículos, canções, palavras, chaves, capta a voz de Deus mesmo no silêncio. Então, traz recados curtos, claros e objetivos. É o cara que ouve. Talvez você fale assim, eu nunca ouvi. Eu, assim, particularmente, eu nunca ouvi no meu ouvido. Tem gente que ouve a voz. Eu ouvi, bateu aqui, dentro do meu ouvido. O que eu já ouvi foi assim, aqui na minha cabeça. Eu ouço, né? Eu ouvi essa palavra, então, é isso. Que nem a da quilha ontem, meio que eu ouvi a palavra quilha. Né? Então, foi algo que eu ouvi. Né? Então a gente vai treinando, vai tendo isso. Pode passar o slide. Na prática, libera palavras diretas que edificam e consolam. Pode cantar ou declarar o que ouve, dar respostas rápidas e dar direção. Quais os riscos? Confundir a própria voz com a de Deus. E quando é que você vai confundir? Quando você acreditar que você não pode ouvir. Por quê? Porque daí você esquece que Deus é Pai. E que Ele está aqui para te falar. Você estar em cima do muro, né? Com 2 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, está em cima do meio fio, e aí você olha para o seu pai. Posso? Vai lá. Vai lá. Faz. E ele vai. Meu pai está aqui, eu estou caminhando. Meu pai está aqui, ele dá a olhadinha ainda. Então ele é pai, ele vai fazer, né? Achar que tudo precisa ser falado imediatamente, sem dar uma mastigada, que a gente recebe, avalia, né? Traduz e depois distribui. Não, Deus falou assim. Né? Se é isso mesmo, beleza, mas é uma questão da gente ir maturando isso. Falar sem discernimento do tempo certo, né? Então, era isso mesmo? Era esse, né? Ouviu isso e já mandou? Pode passar. Vou mais rápido. O que sente? Deus fala por meio de sentimentos, emoções e impressões internas. Capta cargas espirituais e aquilo que o outro vive. Esse eu tenho, assim, bem forte também, até descobrir. E ainda estou nessa, descobrindo. Porque o que sente? Eu entro aqui, o que eu sinto? A vibe. E aí eu entro num lugar que a vibe... Sabe aquele lugar que toda vez que você vai... Caraca, eu vim bem, né? Várias vezes eu com a minha esposa assim, eu estava bem até agora. Estou nervoso. Deu um negócio que sei lá o que deu. E o cara impacta aquilo. Aí ele olha para o cara e fala assim, eu acho que é o Fagner, ele tem uma aura, né, um negócio. Aí eu acho que não sei o quê. E pode ser? Pode ser, claro que pode. Mas qual é o papel do profeta? Consolar, edificar e encorajar. E por que você sentiu? Porque tem alguém para encorajar, para edificar ou para consolar. O ambiente tem que ser mudado. O Espírito Santo está te mandando esse sentimento porque o ambiente tem que ser mudado. Ele está te avisando isso, não é para você ser mais tristeza mesmo, vamos sentar aqui, porque não tem jeito mesmo. Pô, vai junto, então para que profeta? Entende? Já pensou? Moisés tem que descer com os 10 mandamentos, falando, mano, não vai rolar. O que ele faz quando ele acha que aquilo não vai rolar? Vocês lembram da história de Moisés? Não sei se vocês já viram no detalhe. Ele provavelmente era um cara que sentia. Estou descendo muito bem, Deus fez os 10 mandamentos, as pedras e tal. Chegou lá, oxe, o que vocês estão fazendo? Bezerro de ouro para quê? Não. Não gostei desse sentimento. Vocês estão noutra vibe. Quebrou as pedras que Deus tinha feito. O que ele deveria ter feito? Recebido a mensagem. Ia mudado lá embaixo. Aí o que ele ia ter que fazer? Cortar outra pedra, coordenar tudo certinho, subir com a pedra. Que ele só desceu com a pedra, ele subiu a segunda vez. Aí ele sobe, daí Deus dá né, de novo. Mas entende? Então nós temos os que sentem, tem que ter, não estou gostando desse sentimento, desse lugar, da casa, ok, então você é o cara que tem que ter esses 3 aí, ou edifica, ou consola, ou encoraja. Tem que mandar ver, tá? Sente a dor, alegria, paz, angústia de alguém, discernimento por empatia, carregar junto, né? Assim, eu vou junto, né? Eu acho que é isso mesmo, vou rebaixar aqui, vou dar um ânimo, tal, né? Vou baixar o ânimo, desculpe. Movido a intercessão e compaixão, recebe mudanças espirituais em ambientes. Então, você chega, você sentiu. Na prática, intercede com lágrimas ou clamor, libera palavras de consolo e cura emocional, que é o que tem que fazer, né? Então, você chegou ali, não está bom, tem que fazer melhorar.
Você é o impactador, você é o cara que impacta, você é o cara que tem que fazer um negócio acontecer. Pode ser canal de libertação. Alguns riscos, que é o que eu estava falando agora. Confundir sentimento pessoal com os de Deus. Trazer o que Deus estava falando para você para o seu pessoal. Eu sou meio assim, meio desanimado, sabe? Então, deve ser isso, porque esse é o meu temperamento. Eu sou melancólico, por isso que daí, sabe, melancólico eu tenho tristeza mesmo. Então essa vibe, né? Ser sobrecarregado emocionalmente, permitir que as emoções guiem mais do que a palavra, porque o seu papel é o quê? Profeta, é para mandar. Tem que fazer a coisa acontecer. Vamos para o próximo. O que sente, eu acabei de falar? Pode passar mais um. Pode passar. Acho que foi dois, eu que colei errado o slide. O que sabe, né? Isso, é o que sabe. Tá escrito o que pensa, mas é o que sabe, tá? Que também pensa, né? No sentido, as revelações chegam como convicções internas ou ideias súbitas. Um saber que sabe, vindo de Deus. Oxi, a minha esposa é fantástica nisso aí. Não tem que, não sei. Por quê? Não sei. Eu estou sentindo aqui que não é isso. Ela sabe que aquilo não era. O caminho, né? Deu aquela desviada. Então, ideias rápidas, como se já tivesse pronta. Recebe soluções, estratégia, conselho, clareza, lógica e discernimento. Consegue organizar e transmitir com sabedoria. Então, ela recebeu aquilo e ela entendeu que é aquilo. E aquilo ela vai distribuindo. Como? Não sei. Ela não tem palavra, ela não ouviu nada, ela não viu nada, ela não teve nenhum sentimento. Vai lá, manda lá. Eu lembrei de um exemplo agora, eu acredito que seja porque o Espírito Santo me lembrou do exemplo. Um dia eu estava em casa, daí eu tive a impressão, era o último dia do ano. O último dia do ano. E me veio um pensamento assim, é o último dia do ano, tem pessoas que estão falando assim, esse é o meu último dia, se não acontecer nada, eu vou tirar minha vida. Eu tive essa impressão, veio esse pensamento, né? E aí eu orei e tal, na hora que as palavras que o Espírito Santo me falou para orar, porque eu costumo interceder assim, né? Eu escuto o que ele está falando e vou declarando. E daí me deu uma vontade de sair correndo no bosque, bem louca, assim, no último dia do ano. Eu falei, amor, vamos comigo e tal. Colocamos os tênis lá e saímos correndo. E essa vontade também, essas vontades que vêm também, né? Tem a ver com o que sabe, porque é uma intuição de que você precisa fazer alguma coisa. É meio intuitivo, é tudo intuitivo. E aí a gente foi. E daí no meio do bosque a gente encontrou um homem lá, né, amor, que estava sentado, deitado lá e tal. E a hora que a gente passou, ele pediu alguma coisa para nós. Foi isso, né? E a gente começou a conversar com ele. E ele, daí o Álvaro perguntou: o que você falou que o Espírito Santo falou para falar para ele aquela hora? Ai, gente, eu sei que ele falou uma frase, ele perguntou pro cara e o cara começou a se abrir. Enfim, ele estava querendo tirar a vida dele, ele falou, eu tô com a corda aqui, que eu ia me matar e tal. E era aquele cara, eu achei que não era alguma pessoa próxima, assim, da gente, eu achei que eu estava intercedendo por alguém de outro lugar, né? E ele começou a falar, e ali a gente conduziu ele a falar com Deus, a encontrar Jesus, o Espírito Santo, e ele liberou perdão para uma pessoa, a filha dele tinha morrido num acidente que ele mesmo tinha conduzido. Aquele caminhão foi muito triste, então aquela mágoa do cara que deu um caminhão diferente para ele conduzir, e o caminhão estava com problema. Ele tinha muita mágoa desse cara, que a filha tinha morrido, então ele acabou entrando nas drogas e num poço sem fundo. Então ele liberou perdão naquela hora, né, para a menina, e o Senhor nos levou lá por causa de uma intuição, né? Então às vezes você acha que não é nada, mas aquela vontade que você está tendo de fazer alguma coisa é uma direção do Pai, né? Amém. E a gente tem que agir daí, né? Então tem que agir. Eu acho que mais que tudo é fazer acontecer. Tem que fazer, né? Então não sei, vai fazer, né? Então revelações chegam como... Libera conselhos e sabedoria inspirado, dá visão de futuro, direção prática, ajuda a construir caminho estratégico. Então, vocês percebem que esse, na prática, é o encorajar, edificar e consolar. É isso que a gente nasceu para fazer. Esse é o povo.
Tá? Então, riscos. Racionalizar demais o que é espiritual. Então, você recebeu, não conseguiu discernir, daí ficou mastigando. Aí, de repente, você vai assim, não, agora eu estou calculando já. Né? Então, cuidar com isso. Falar como opinião própria, sem reconhecer Deus. Eu acho que nós passamos alguns bocados para você entender que o que eu estava falando era espiritual, né? Então, várias vezes o Espírito Santo me falava, e eu falava assim, não, eu entendo que não é assim. Só que eu falava assim, eu entendo. E aí ela, né, das viradas da vida, eu sou bem cabeçudo, né? Então eu sou um cara assim, bem assim, eu, Álvaro, né? E aí ela não entendia que era o Espírito Santo falando. E daí ela falando, não, tal, e a gente pegava outro caminho e o negócio zoava. Hoje não, hoje, eu estou entendendo que o Espírito está falando isso. Ela nem vacila, ela é ok, bora para essa que é esse aí. Entende? Então, às vezes, até em casais, né, amigos e tal, eu estou entendendo que é isso. O Espírito Santo está mandando que é isso. Então, fica mais fácil do que a gente falar assim, não, eu acho assim. Né? Por que a gente fala assim? Porque eu quero que se eu estou ouvindo do Espírito Santo, é aquilo que vai dar certo. Daí, se for eu acho, eu é que fiz dar certo. E não o Espírito Santo. Então, por isso que eu tenho a impressão de que é isso que a gente gosta de fazer, né? Sem reconhecer Deus e orgulho intelectual. Então, essas são as 4 formas que a gente tem, o tempo está passando. Ô, Bia, dá para fazer uma experiência, 5 minutos? Quanto que era o meu tempo? Ok. Então, essa é a minha última vez aqui. Gente, o que eu queria agora? Uma prática. Bem de verdade, tem 9 práticas ali. Mas eu sou professor. E o Espírito Santo está falando comigo. E como professor, e como fala junto os dois, daí tipo, fica dobrado. Desculpa, tá? Mas eu queria que a gente fizesse uma prática. E assim, aqui, né? Até é legal, o pastor está lá, a pastora está aqui. Gente, a igreja é o nosso lugar de recarga. A igreja é o nosso, como é que fala? É o nosso batalhão, é o nosso, como é que fala militar? É o PG, é o nosso quartel. Aqui não tem inimigo. Entende que aqui é onde eu vou tentar. O cara está lá treinando tiro e o cara atira. Errou, mas é ruim demais. Não é aqui que eu estou treinando a atirar, é aqui que eu estou treinando. Entende? Então, aqui é o nosso lugar de errar. Lá na Bethel a gente treina. Você tem que ter 3 erros limpos. Por quê? A gente fala assim, que o Espírito Santo está aqui querendo fazer. Então, aqui é o nosso lugar. Levanta sem medo, tá? Se você for fazer as ideias, todo mundo vai fazer. Então, assim, sim, se você for, não tem escolha, né? Poxa, vai ser muito chato. Aí o pessoal das fotos, tira a foto quem não fazer, tá? E daí a gente põe assim, o quadro, né? Vai passar as fotos da igreja, tudo coloridinho, legal, as pessoas fazendo. E daí, depois, no final, põe em preto e branco, aquela que deu errado, a pessoa sentada, sem fazer nada. Fica bem legal. Então, assim, você vai fazer, você vai direto, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu não sei qual é a melhor forma que você entende o Pai agora, mas é legal a gente ter as 4, a gente tem essa capacidade, tá? E o que você vai fazer? Você vai falar com Ele e você vai pedir o seguinte, Pai, o que essa pessoa que eu vou falar agora precisa para hoje? O que ela precisa para hoje? Se você vê, você vai ver uma imagem. Se você ouve, você vai ouvir o que ele tem. Se você sente, você vai sentir. Daí você tem que transformar. E se você tem uma intuição, né? Você pensa ali, você vai... O que ele vai te falar? Ele vai falar, tá? Só que você não sabe ainda quem é a pessoa que ele tem para hoje. Você só vai transformar isso. Lembrando, você tem que edificar, consolar e encorajar. Não pensa em palavra profética para dar pau em ninguém. É encorajar, edificar e consolar. Vamos lá. 30 segundos. Ô louco, 30 segundos. Ele é o Espírito Santo. Você já viu o raio? É ele. Beleza? Ouviram o que o Espírito Santo tem?
Eu ia fazer outra coisa. Eu ia mandar vocês levantar, mas o Espírito Santo mandou mandar para vocês. Isso é o que você é para fazer hoje. É para você essa mensagem. É Ele te dando essa mensagem. Receba ela, traduza ela, que é para a sua vida. Eu ia mandar. Na minha cabeça era para você levantar desse grupo aqui e falar com alguém, eu falar com alguém, né? Até estava pensando, nossa, vai dar uma zoeira, vai demorar. Mas o Espírito Santo falou aqui. É para você. Então recebe essa mensagem aí que Ele tem para vocês agora. Amém? Gente, não percam essa palavra que a gente tem que ter essa comunhão. Amém?